Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou a Ileide, professora de português. Essa videoaula é destinada aos alunos do 8º ano. Será a nossa aula número 5. E na aula de hoje faremos a correção de atividades das páginas 62 a 64 do livro do volume 1. Um lembrete. Ao responder às questões, busque sempre exatidão e precisão para garantir que você entendeu realmente o que estudou, certo? Então vamos às nossas questões. Primeira questão. Lê este cartoon extraído do livro Aventuras da Família Brasil, de Luiz Fernando Veríssimo. O cartoon diz o seguinte: não disseram que a casa ficava perto do oceano? Disseram. Só não especificaram qual deles. Letra A. O que a família faz diante de uma casa? Justifique sua resposta. Se voltarmos anteriormente ao cartoon, observamos que a família está em frente à casa, traz guarda-sol e traz também prancha de surf. O que lembra férias, feriado, final de semana. Então a nossa resposta pode ser: a família parece querer passar as férias, ou que seja um feriado, de verão nessa casa, pois está trazendo guarda-sol e prancha de surf. Esse guarda-sol e prancha de surf justificaria a nossa resposta com relação a férias de verão. Letra B. Nas orações em que estão as formas verbais disseram e especificaram, o sujeito é indeterminado. Isso é uma afirmação. Vamos lembrar que sujeito indeterminado é aquele que não aparece claramente na oração, não pode ser identificado, determinado, ou porque não sabemos quem é, ou porque não queremos identificar, ou ainda porque não convém identificar naquele momento. Então pergunta-se, por que ele recebe essa classificação e o que justifica o uso de um sujeito indeterminado na tira? Vamos à resposta. O sujeito é indeterminado porque não se pode identificá-lo claramente. O uso de sujeito indeterminado na tirinha se justifica por não ser relevante indicá-lo, pois fica subentendido que as personagens referem-se a quem lhe alugou ou indicou a casa. Letra C. De acordo com o contexto do cartoon, qual poderia ser o sujeito dessas formas verbais no item B? O sujeito de disseram e especificaram. Se dissemos anteriormente que o sujeito indeterminado poderia ser a pessoa que alugou ou indicou a casa, então um possível sujeito pode ser os proprietários da casa ou mesmo um pronome, o pronome eles, que poderia substituir esse substantivo proprietários. Letra D. A fala do pai no segundo quadro é responsável pelo humor do cartoon. Explique de quais oceanos ele está falando e por que essa fala é engraçada. Vamos lá. Então, no Brasil, quando se diz que uma casa está perto do oceano, obviamente refere-se ao Atlântico, porque nosso país só é banhado por esse oceano. Ao afirmar que não especificaram, o pai ele quer dizer que o imóvel, a casa, talvez seja próximo de um outro oceano, Pacífico, por exemplo. O comentário é exagerado e produz humor, porque a casa alugada pode não ser tão perto do mar quanto eles esperavam, mas certamente ela não é tão longe a ponto de estar muito perto de outro oceano. Vamos à segunda questão. Leia um pequeno conto do escritor argentino Júlio Cortázar, Progresso e Retrocesso. Inventaram um vidro que deixava passar as moscas. A mosca chegava, empurrava um pouco com a cabeça e pop. Já estava do outro lado. Enorme a alegria da mosca. Tudo foi estragado por um sábio húngaro, quando descobriu que a mosca podia entrar, mas não podia sair, ou vice-versa, por causa de quem sabe lá que besteira na flexibilidade das fibras daquele vidro, que era muito fibroso.
Em seguida, inventaram caça-moscas com um torrão de açúcar dentro, e muitas moscas morriam desesperadas. Assim, acabou toda a confraternização possível com estes animais dignos de melhor sorte. Vamos às questões. Letra A. Qual é a relação entre o título e o enredo do conto? O título Progresso e Retrocesso. O conto, ele parte do pressuposto de que o ser humano ele deveria se confraternizar com as moscas. Então, progresso seria o primeiro fato narrado, ou seja, a referência à invenção do vidro que deixava passar as moscas e lhes dava grande alegria. Ao passo que o retrocesso seriam os fatos seguintes. Lá no segundo parágrafo, a descoberta de que o vidro não funcionava tão bem, a invenção do caça-moscas, que abala essa relação entre os insetos e o ser humano. Então, o progresso está relacionado a fatos positivos e o retrocesso a fatos negativos. Letra B. Trata-se de um conto fantástico, por quê? Sim, porque mistura elementos reais e sobrenaturais de maneira verossímil. Embora sobrenaturais, eles são possíveis dentro do universo do texto. Então, o enredo nos parece coerente, mesmo que saibamos que o ser humano nunca teve intenção de se confraternizar com as moscas, e que não seria possível, nem desejável, inventar um vidro que deixasse passar moscas. Letra C. Identifique a única frase nominal do conto. Vamos lembrar que frase nominal é um enunciado de sentido completo, mas estruturado sem verbo, por isso nominal. Copia e depois transforme-a em uma oração com predicado nominal. Vamos lembrar também que predicado nominal é aquele que se estrutura da seguinte forma: verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, a frase nominal lá no texto é esta: enorme a alegria da mosca. Um enunciado de sentido completo, porém estruturado sem verbo. Então, é só uma frase nominal. Para transformá-la em predicado nominal, nós vamos precisar acrescentar um verbo de ligação. Então, a sugestão seria: enorme era a alegria da mosca. Aqui nós acrescentamos o verbo ser, fazendo a ligação do predicativo ao sujeito da oração. Letra D. Qual das versões parece mais adequada ao contexto? A do Cortázar ou a elaborada para o item C? Por quê? A do texto é enorme a alegria da mosca. A vírgula dá uma ênfase a esse predicativo enorme. A outra, elaborada para o item C, enorme era a alegria da mosca. Já não tem todo esse destaque ao predicativo. Sendo assim, a frase nominal, enorme a alegria da mosca, é mais adequada, porque ao destacar o predicativo enorme, ela fica mais expressiva e causa mais impacto. Letra E. Transcreva do conto uma oração com verbo de ação e predicativo do sujeito. Depois, leia o trecho todo sem esse predicativo e responda: ele é importante para que a conclusão da narrativa fique coerente? Por quê? A questão pede uma oração com verbo de ação, então com verbo significativo. Lembrando, o verbo significativo é o verbo intransitivo, é o verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. E um predicativo do sujeito, uma característica que se liga ao sujeito, que se refere a esse sujeito. Nosso trecho: muitas moscas morriam desesperadas. Por que esse trecho? Veja, muitas moscas é o sujeito, morriam desesperadas é o predicado. Aqui nós temos o verbo morriam. Se tomarmos sujeito e verbo, perceberemos que esse verbo primeiro não indica um estado. Na verdade, ele está dentro do campo da ação, porque ele se completa
O processo verbal se completa somente com o sujeito. Então, como ele não pede complemento, ele é um verbo intransitivo. Então, temos aqui um verbo de ação. E desesperadas é uma característica referente ao sujeito, mas que está lá no predicado, portanto, um predicativo. Então, a outra pergunta é se esse predicativo é importante para que a conclusão da narrativa fique coerente. O predicativo é importante sim. Se fizermos a leitura, muitas moscas morriam, perceberemos que a falta desse predicativo não deixa evidente o estrago que o caça-moscas provocou na relação entre seres humanos e insetos. Então, a nossa resposta é: o predicativo do sujeito desesperadas é importante para a coerência da conclusão do conto, porque se o narrador tivesse dito simplesmente muitas moscas morriam, não ficaria tão evidente o estrago que ele provocou, no caso o caça-moscas, na relação entre os seres humanos e as moscas. Vamos à terceira questão. Veja a capa de um livro do escritor Marcelo Rubens Paiva. Vamos à capa. Marcelo Rubens Paiva, ainda estou aqui. A letra A. Identifique e classifique o sujeito presente no título do livro. Vamos lá ao título do livro. Ainda estou aqui. Encontrando o verbo estou, nós percebemos que o sujeito não aparece, mas que nós podemos identificá-lo pela desinência do verbo. Estou. Quem está? Eu. Sendo assim, nós temos um sujeito desinencial e corresponde a eu. Letra B. Como você classificaria o verbo estar? Vamos voltar aqui ao título. Temos um sujeito desinencial, temos um verbo. O verbo estar, geralmente, ele é verbo de ligação, mas quando ele liga uma característica ao sujeito. Nesse caso, nós não temos característica do sujeito. Temos aqui, que é um adjunto adverbial, então é só um acréscimo de informação ao verbo, só uma circunstância do verbo. Então, nesse caso, nós não temos verbo de ligação. Esse verbo vai para o campo da ação, dos verbos significativos. Sendo assim, nós vamos analisar se ele pede complemento ou não. E ele não pede complemento. Então, ele é um verbo intransitivo. Nossa resposta seria: ele é um verbo significativo, um verbo de ação e, mais precisamente, é um verbo intransitivo. Letra C. Reescreva o título do livro, transformando o verbo estar em verbo de ligação. Para isso, nós vamos ter que trocar esse adjunto adverbial aqui por uma característica do sujeito, um atributo. Então, a sugestão é: ainda estou cansada. Observe que nós temos o sujeito desinencial, eu. Estou é o verbo e cansada agora é uma característica do sujeito. Então, nós não temos mais um adjunto adverbial, e sim um predicativo. Nesse caso, o verbo estar passa a ser um verbo de ligação. Quarta questão. Leia o trecho a seguir retirado do livro Uma Noite na Praia, de Helena Ferrante. Está escurecendo, nada de estrelas nem de lua. O barulho do mar ficou mais alto. Sinto a umidade no ar. Vou ficar resfriada. Mate sempre me diz: se você ficar resfriada, vai ter febre. Repete exatamente o que a mãe diz para ela, porque Mate e eu também somos mãe e filha. Letra A. Qual é o sujeito das orações destacadas? Vamos analisar. Na primeira, está escurecendo, nós temos uma locução verbal que corresponde ao verbo escurecer, que é fenômeno natural. Nesse caso, nós temos um sujeito inexistente porque é um caso de oração sem sujeito. Vamos para a segunda. O barulho do mar ficou mais alto. Se encontrarmos o verbo e perguntarmos a ele, quem ficou mais alto? O barulho do mar. Então, temos aqui o sujeito. Na terceira, sinto a umidade no ar. Verbo. Pelo verbo, descobrimos que o sujeito está oculto. E pela desinência, descobrimos quem é esse sujeito, que seria, no caso, eu.
Na quarta, mate, sempre me diz. Quem sempre me diz? Mate. Então, a nossa resposta, primeira oração, nós temos um sujeito inexistente, é um caso de oração sem sujeito. Na segunda, nós temos o barulho do mar. Na terceira, um sujeito desinicial, no caso eu. E na quarta oração, mate. Letra B. Qual das formas verbais destacadas não atribui nenhum processo ou ação ao sujeito, apenas o relaciona a uma característica ou modo de ser? Como são classificados esses verbos que têm essa função? A questão está pedindo que identifiquemos entre essas formas verbais das orações aquela que corresponde a um verbo de ligação. Por quê? Porque ele quer apenas a forma verbal que relacione uma característica predicativa ou modo de ser ao sujeito da oração. Nesse caso, nós teremos a segunda oração. Vamos analisar. O barulho do mar, o sujeito, ficou é o verbo. Alto é uma característica referente ao sujeito, o barulho do mar. Então, nesse caso, o verbo é de ligação. Então, a forma verbal é ficou, está na segunda oração, e os verbos que ligam essa característica ao sujeito são chamados de verbo de ligação. Letra C. Há uma oração não destacada que também possui uma voz verbal, que relaciona o sujeito a uma característica. Qual é ela? Há no texto uma outra oração que também tem verbo de ligação. Essa oração, nós podemos encontrá-la bem aqui no final. Mate e eu também somos mãe e filha. Então, nossa resposta, e vamos analisar. Mate e eu é o sujeito, vale destacar que é sujeito composto, tem dois núcleos, mate, eu. O predicado, somos mãe e filha. Temos o verbo, a forma verbal somos, do verbo ser, e mãe e filha é um atributo dado ao sujeito. Nesse caso, nós temos um verbo de ligação. Letra D. Como é classificado o predicado das orações indicadas nos itens B e C? Como é denominada a característica atribuída ao sujeito nessas orações? Nos itens B e C, nós tivemos ficou, que era um verbo de ligação, então ligava o predicativo ao sujeito. E na letra C, nós temos somos, que também é um verbo de ligação, porque liga um predicativo ao sujeito. O predicado que tem essa estrutura, verbo de ligação mais predicativo, é chamado de predicado nominal. E a característica que é ligada, que é dada ao sujeito, é ligada pelo verbo, nós chamamos de predicativo do sujeito. Quinta questão. Leia esta tira de Armandinho. Nós temos: digitalizei todos os documentos. A papelada foi toda para reciclagem. Salvei tudo em um pendrive, a memória digital. Minha nossa, e onde está essa memória, filho? Guardei, só não lembro onde. Letra A. Explique o humor da tira. Bom, o humor da tira está no fato de Armandinho dizer ao pai dele que digitalizou todos os documentos e guardou em um pendrive. Pendrive é a memória digital, mas que não lembra onde guardou. Então, há uma contradição aí. Letra B. Quais orações possuem o mesmo sujeito? Se nós formos analisar as orações, digitalizei. Quem digitalizou? Eu. Sujeito oculto, mas pode ser identificado. A papelada foi toda para reciclagem. Quem foi para reciclagem? A papelada. Então, aqui nós temos o sujeito claro, simples. Salvei tudo em um pendrive. Quem salvou? Eu. Aqui nós temos o sujeito desinicial. E onde está essa memória, filho? Aqui, se você perguntar ao sujeito quem está essa memória, então, vem o sujeito claro, possível, já identificado. Guardei, quem guardou? Eu, sujeito desinicial. Só não lembro onde. Quem não lembra? Eu também, sujeito desinicial. Então, as orações que possuem o mesmo sujeito são:
digitalizei todos os documentos, salvei tudo em um pendrive, guardei e só não lembro onde, que é sujeito desinicial, no caso, eu. Letra C. Qual é a única oração que está na ordem indireta? Se voltarmos aqui, quando analisei essa oração, perguntei ao verbo quem está e encontramos o sujeito essa memória. Então, essa memória sujeito está no meio, ou quase podemos dizer no final da oração. Então, nesse caso, a única oração na ordem indireta, onde o sujeito não aparece na posição inicial, é: e onde está essa memória, filho? Letra D. Reescreva as orações do primeiro balão, substituindo os sujeitos das orações por eu e meu amigo e os papéis, respectivamente, fazendo as alterações necessárias. Então, inicialmente, vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos pegar essa oração, digitalizei todos os documentos e depois a papelada foi toda para reciclagem. E vamos substituir. Em digitalizei, nós vamos acrescentar o sujeito eu e meu amigo. Então, vai ficar assim. Eu e meu amigo digitalizamos todos os documentos. Observe que o verbo ele se flexiona para concordar com o sujeito agora, que é composto. E a outra, a papelada, foi toda para reciclagem, foi toda para reciclagem. Nós vamos substituir a papelada por os papéis. Então, o verbo também vai se flexionar para concordar com esse sujeito. Os papéis foram todos para reciclagem. Letra E. Transforme o verbo digitalizar, que na primeira oração é transitivo direto, em transitivo direto e indireto. Então, veja bem, se nós temos digitalizei todos os documentos, era um verbo transitivo direto, porque fazíamos a pergunta digitalizei o que? Pergunta de objeto direto. Todos os documentos é o complemento do verbo, ligado a esse verbo diretamente, sem preposição. Então, aqui nós vamos fazer mais uma pergunta que é de objeto indireto para acrescentar esse objeto indireto. Digitalizei o quê? Todos os documentos. Digitalizei para quem? Para meu pai. Então, fizemos uma pergunta de objeto indireto, acrescentamos o objeto indireto, ligado ao verbo pela preposição. Então, temos um verbo agora transitivo direto e indireto. Sexta questão. Leia este anúncio. Faz oxigênio, faz sombra e faz falta. Preserve a natureza. 21 de setembro, dia da árvore. Analise aqui os elementos não verbais, a imagem. E letra A. Identifique o sujeito dos verbos destacados nessas orações. Faz oxigênio, faz sombra e faz falta. Explique como você chegou a essa resposta. Vamos identificar o sujeito, né? Faz oxigênio, faz sombra, faz falta. Quem faz? Se analisarmos o contexto, as imagens, chegaremos ao sujeito, a árvore. Então, a nossa resposta: o sujeito está oculto, mas foi facilmente identificado pela forma verbal e também pela observação que fazemos da parte não verbal, da imagem, onde nós vemos a árvore e já deduzimos que quem faz oxigênio é a árvore, quem faz sombra é a árvore e quem faz falta é a árvore. Então, como chegamos a essa resposta? Chegou-se a essa resposta observando o desenho da árvore e a menção também, isso é importante, feita ao seu dia, 21 de setembro, ocasião para a qual o anúncio foi feito. Letra B. Na sequência destacada no item anterior, os termos oxigênio, sombra e falta têm a mesma classificação sintática, ou seja, eles exercem a mesma função sintática. Qual é ela? Qual é essa função sintática? Se perguntarmos, a árvore faz o quê? Oxigênio.
sombra, falta. Então, esses termos, eles respondem à pergunta de objeto direto. Nesse caso, são objetos diretos. Letra C. O terceiro desses termos, falta, porém, diferencia-se dos anteriores pelo sentido, e essa distinção ajuda a provocar impacto no leitor. Explique essa afirmação. Vamos lá. Ao dizer que a árvore faz oxigênio e sombra, oxigênio e sombra são coisas referentes ao bem-estar do ser humano. Ao passo que, quando se diz que faz falta, falta quer dizer que a árvore é importante, né? Que ela deve ser preservada. Então, a nossa resposta, ao dizer que a árvore faz oxigênio e sombra, refere-se a coisas que ela faz para o ser humano. Nesse caso, fazer significa produzir. Ao dizer que ela faz falta, quer dizer que ela é importante, que ela é imprescindível, que ela é necessária, portanto, deve ser preservada. A mudança de objeto direto, de objetos que traziam coisas para o bem-estar do ser humano, para coisas que vão fazer falta, então essa mudança ela causa um impacto direto no leitor. E aí onde vem a conscientização da importância de preservar a árvore. Letra D. Essa diferença de sentido é empregada para estimular o leitor a fazer o quê? É um recurso que a Tirinha utilizou para fazer com que o leitor ele escolha ações de preservação das árvores, que ele se conscientize que é preciso preservar. Na aula de hoje, fizemos a correção das atividades referentes a conteúdos estudados nessas aulas anteriores. Espero que vocês estejam estudando, dedique-se aos estudos, seu esforço e suas ações determinam o seu futuro. Bons estudos, aguardo vocês na próxima aula, fiquem bem e até lá!